amigos queridos do programa Louvor e Mensagem. Um bom dia para você e para sua família. Muito obrigado por abrir essa porta de comunicação entre nós da Igreja Maranata e a sua família. Hoje, você que está conosco vai assistir uma entrevista relevante, interessante. E depois eu mesmo vou voltar para dar uma mensagem, trazer uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Meu nome é Eduardo Carpenter e eu sou pastor aqui da Igreja Maranata da Tijuca. Daqui a pouco nós voltamos. Olá, amigos. Hoje no nosso bate-papo aqui no programa Louvor e Mensagem, eu estou recebendo o pastor Sérgio Fraga. Ele é pastor na Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Nova Iguaçu. E ele também é projetista mecânico na Transpetro. Mas nós vamos falar do encontro dele com Jesus. Tudo bom, pastor Sérgio? Tudo bem, Claudete. Aliás, pastor Fraga, né? Sérgio Fraga. Sérgio Fraga. É. Tudo bem? Tudo bem. Vamos contar um pouquinho aqui para o nosso público como foi o teu encontro com Jesus, porque foi tão especial. Como era o Sérgio antes de ter essa experiência maravilhosa que é ter um encontro com Jesus? O Sérgio era uma pessoa normal, viu, Claudete? Eu não tinha envolvimentos com coisas como droga, nunca tive envolvimentos com... Você já era casado na época, casado, já tinha teu emprego na Transpetro? Nessa época eu não trabalhava na Transpetro, eu trabalhava em uma empresa particular. Né? Na Transpetro eu entrei depois que eu me converti. E nesse período, embora eu não tivesse envolvimento com coisas ruins, eu estava com o meu casamento assim praticamente falido. Nós estávamos nos desentendendo muito, já estava faltando muito respeito entre nós, inclusive quase chegamos à beira da separação. Né? Houve uma experiência que marcou a minha vida, em que me fez eu meditar um pouco sobre tudo o que estava acontecendo. Foi um dado dia eu cismei que ia sair de casa. E era véspera de carnaval. E nesse dia... Que você ia abandonar eu ia abandonar o meu lar. Eu ia sair do meu lar. E quando eu saí de casa, antes de eu sair, meu filho me abraçou no meu quarto. E meu filho me abraçou, meu filho mais velho, e disse: pai, não vai embora. E aquilo me comoveu. E eu saí assim mesmo. Mas durante toda a minha trajetória na rua, eu já estava me arrependendo. Eu já fui naquele processo e não sabia mais o que eu ia fazer, e eu resolvi ir para a casa da minha mãe. Quando cheguei na casa da minha mãe, eu comecei a falar, reclamar de tudo o que estava acontecendo. Lamentar da vida, esposa. E a minha mãe, muito sábia, nada respondeu, não falou nada. E eu comecei a me sentir mal com aquilo, eu comecei a achar assim, meu Deus do céu, eu sou um covarde, eu estou abandonando minha família, aí resolvi voltar para casa. Já tinha quantos filhos ali? Eu já tinha os 3 filhos, todos 3. Uma menina chamada Kátia, o Rogério, que era o mais velho, e o Serginho, que era o caçula. Este Serginho estava doente, tinha nascido e tinha contraído uma doença durante o parto. Houve uma negligência médica e ele começou a entrar em crise, e ele gritava muito em casa, gritava da vizinhança, vinha querer nos acudir. Você não dormia, você não me falou dormia, que não dormia. Imagina uma criança que não dorme. Não dormia. Era uma coisa terrível, né? Então, nesse período, a gente está brigando. Aí, nesse dia que eu saí, que eu voltei para casa, nós chegamos, eu cheguei em casa, minha esposa não estava, ela tinha ido atrás de mim. E quando ela voltou, ela me encontrou em casa e ela começou a varejar todo objeto que ela via na parede para quebrar. Ela ficou transtornada, ficou fora de si. Não jogou em cima de você não, né? Não jogou, graças a Deus. Mas aí eu resolvi, eu não sabia o que fazer, eu entrei no quarto, mudei minha roupa, e ela, você vai fazer o quê? Eu disse, eu vou sair, vou esperar clarear e vou sair de casa, vou levar meus filhos também, que você está transtornada. Falei assim mesmo para ela. E nesse meio tempo, sabe o que ela fez? Ela começou a varejar mais coisas na parede. E eu fui para agredi-la, fui para bater nela.
E quando eu cheguei para bater, ela estava com um sorriso que eu conhecia quando ela estava incorporada com uma entidade nos lugares onde nós frequentávamos, porque nós frequentávamos esse ambiente onde invocavam demônios. Né? E ali naquele lugar, ela começou a vir com um sorriso que eu vi que não era ela. Você sentiu que ela estava com algum... Ela estava possuída por algum espírito maligno. Aí eu voltei, nisso que eu voltei, ela correu na cozinha, pegou um objeto grande que eu não vi o que foi, e ela correu para o banheiro. Objeto cortante? Um objeto cortante. Quando ela tentou entrar, eu fui atrás e impedi que ela fechasse a porta, e ela tentou me alvejar com esse objeto. Porque você estava com medo que ela pudesse se matar, né? Ela vivia assim, em depressão? Ela vivia dizendo que ia se... Constante depressão. Constante depressão, e vivia dizendo que ia suicidar. Que cenário, hein, pastor? Que cenário. Família destruída. Destruída. E eu transtornado, mas quando ela tentou me alvejar com aquele instrumento, que era uma tesoura enorme, eu lembrei de algumas vezes que eu passava pela rua e via alguns pastores pregando e dizendo, sai em nome de Jesus, e aí eu usei isso. Eu não conhecia Jesus, mas eu usei. Eu disse, larga essa tesoura em nome de Jesus, e ela caiu. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia da palavra de Deus, não sabia nada disso, mas esse nome mas eu vi que esse nome tinha poder. Esse nome tem poder. Então, a partir daquele instante, eu comecei a uma busca. Você caiu a ficha, eu preciso buscar a Deus. Preciso de Deus. Para a minha família. E foi para mim assim, foi tremendo. Eu comecei a ler a Bíblia, e até que ela encontrou, houve uma tia dela que era uma das líderes no lugar onde ela frequentava, e acabou, o que aconteceu? Ela faleceu. E aí, nesse enterro, nesse velório, uma das irmãs dela se converteu, ou seja, entregou a vida dela a Jesus. E o que ela fez? Ela começou a convidar minha esposa para levar meu filho lá. E levou meu filho foi curado. Esperança, olha... Meu filho foi curado instantaneamente com uma oração em nome de Jesus. E aí eu quis ver mesmo esse Jesus. Veio para casa e dormiu, o menino. Fomos para casa e dormimos. O menino que não dormia... Não dormia, dormiu, ele veio no colo dormindo. E depois ela ficou até preocupada, que ele não acordava nunca, né? Ela falou assim, meu Deus, será que ele morreu? Ele estava recuperando o sono atrasado. É verdade. Mas foi muito interessante isso. Agora, o mais interessante, né? Que depois de tudo isso, eu comecei a buscar Deus, comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar a palavra de Deus, e Jesus começou a nos usar. Agora, me diz uma coisa, você trabalhava no centro da cidade, como você conheceu a Maranata? Você trabalhava no centro da cidade e, passando ali pela Cinelândia, você viu um grupo que falava de Jesus. Eu passei pela Cinelândia e eu vi uma menina numa banca comprando uma Bíblia. E eu cheguei para comprar uma Bíblia. E essa menina me convidou para vir na Maranata. Ela disse que ia ter um trabalho de ar livre ali. Sei. Só que naquele dia não teve ar livre. Aí ela me levou, conseguiu me levar para a Maranata. Eu dizia para ela, não posso, não avisei minha esposa, mas ela, não, vamos lá, vamos lá. Eu acabei indo. E fui para... E aí, nessa época, a Maranata tinha as reuniões na Associação Brasileira de Imprensa. Na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Na Rua Araújo, Porto Alegre. 71, nono andar. Reuniões que abençoaram centenas, se não milhares de pessoas que trabalhavam no centro. Um amigo convidava, escutava a mensagem do Evangelho. É verdade. Ali tinha um encontro com Jesus e foi isso que aconteceu contigo. Foi. Aí ali eu tive aquela experiência com Jesus, né? Ouvi uma mensagem e aí eu resolvi me entregar de corpo e alma para esse Jesus que até hoje estou servindo. Que bênção. Agora, o que eu acho interessante, pastor, é que você foi ordenado tem pouco tempo, tem um ano. Mas nesses 30 anos que você teve um encontro com Jesus, você trabalhou para o reino de Deus, porque existem pessoas que acham que elas só podem falar de Jesus, só podem anunciar o Evangelho se ele tiver com título. É verdade. Você
não esperou por isso. O Evangelho transbordou do teu coração. A alegria de ter uma família mudada, transformada, um casamento restaurado, era tão grande que você falava de Jesus. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, né, Claudete? Então eu estava com o coração cheio de Jesus, queria passar essa mensagem para todo mundo. Então você, ali em Caxias, tinham reuniões ao ar livre também, que você falava de Jesus? Fiz muitas reuniões ao ar livre, vi muitas pessoas terem experiências, serem abençoadas, serem curadas. Inclusive, uma senhora onde eu morava foi curada de paralisia. Com uma oração, ela levantou de um salto e começou a andar e está andando até hoje. Que bom. Para quem quiser ver. Você falou que o filho dela ficou tão impactado com essa experiência que se tornou pastor. Hoje ele é pastor. Agora, é interessante isso que você falou essas reuniões ao ar livre, né? Que muitas vezes, eu mesmo vou te dizer, já passei pela praça, vi um grupo pregando o Evangelho, a gente tem sempre a impressão de que coisa esquisita falar de Jesus na rua, na praça, mas como Deus usa essas oportunidades, porque pessoas que não entrariam mais numa igreja, pessoas afastadas do Evangelho, são tocadas pela palavra de Deus. Independentemente delas virem para a igreja, elas vão ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. De qualquer forma, Deus vai fazer alguma coisa no coração delas. É verdade. Né? E se alguém quiser conhecer você pessoalmente, qual o endereço em que a gente acha o pastor Sérgio Fraga atualmente? Na rua Carlos Gomes, né? Em Nova Iguaçu, 970, rua Carlos Gomes, 970, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu. Eu e o pastor Carlos Bastos estamos lá, aguardando quem quiser nos fazer uma visita. E lá também orando pelas pessoas que precisarem. Exatamente. Pastor, muito obrigado pela sua presença, por esse testemunho tão lindo. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Carolina. E você, amigo telespectador, você está vendo aí um telefone. Se você deseja falar conosco, fique à vontade. Nós temos uma equipe para te atender, para dar informações e até mesmo orar por você. Mas faça uma visita a uma de nossas igrejas. Se você está vivendo um momento assim de com família dentro de problemas, família desagregada, enfermidades, o nome de Jesus tem poder. Faça uma visita a um de nossos endereços, você vai ser recebido com muito carinho aqui na Igreja Missionária Evangélica Maranata. Fique ligado porque o programa ainda não terminou, você vai ouvir uma mensagem abençoadora. Meus irmãos, meus amigos queridos, você que acompanha o programa Louvor e Mensagem, te convido agora para você refletir na palavra de Deus que está contida no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas escreveu. Ele diz, certa vez, começando no versículo 1, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se no barco, ensinava as multidões. Jesus foi estratégico aqui. As multidões estavam comprimindo Jesus, estavam apertando Jesus. E Jesus ficou encurralado entre a multidão e a praia. A solução não poderia ser outra, a não ser entrar no barco e pedir que o barco se afastasse um pouco. Havia uma comoção nas pessoas. Pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo libertas. Surdos estavam ouvindo, cegos estavam vendo, coxos estavam andando, paralíticos sendo curados. Era uma comoção geral. Entendidos, estudiosos dizem que perto de 5.000 homens acompanhavam Jesus naquelas pregações. Jesus então começou a ensinar. Qual era a base do ensino de Jesus? Jesus ensinava o reino de Deus. Ele dizia, arrependei-vos, ou seja, mudem a ideia, mudem de direção,
porque o reino de Deus chegou. Essa é uma mensagem que até hoje necessita ser pregada. Mais do que qualquer outra vantagem que o Evangelho possa trazer, o Evangelho traz uma mudança de vida. O Evangelho traz uma transformação na nossa vida. Então Jesus começou a ensinar. Ele disse sobre o reino. Mas quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Simão não era douto, Simão não era um homem com muita cultura, era um pescador que estava empobrecendo. Registros arqueológicos da época dizem que nos dão conta de que os pescadores estavam sendo sobretaxados pelo reino, pelo Império Romano, e estavam cada vez mais pobres, estavam empobrecendo, trabalhando e não vendo o fruto do seu trabalho. Talvez Simão já carregasse dentro de sua alma uma desesperança, um desacreditar. E aí naquela noite, naquela madrugada, ele sai para pescar, já com pouca esperança, e o mar naquele dia não estava para peixe. Já passou por momentos assim na sua vida? Quando o mar não está para peixe, nada acontece, você pesca, trabalha, investe, estuda e nada acontece? Acho que todos nós já passamos. Às vezes é na família, às vezes no lado pessoal, às vezes na área afetiva, nada acontece, não há resposta, não há fruto do seu trabalho. Então a desesperança se agranda, cresce, o desespero toma conta da alma. Esse era o momento que estava vivendo Simão Pedro. Mas a vantagem de Simão